Ei, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você, empresário e líder, pode aplicar as virtudes cardeais da filosofia estoica na sua empresa para ter uma equipe mais engajada, para ter mais resultados e uma cultura mais forte. Vamos nessa? Eu sou o Dredd e eu ajudo líderes, empresários e empresas a saírem do piloto automático e se reconectarem com a sua humanidade. E eu conecto a biologia evolutiva, princípios da biologia evolutiva, para aumentar a sua saúde física, a sua saúde mental e restabelecer o seu potencial biológico, que vai fazer com que você tenha mais felicidade, mais saúde, para você ter mais performance com qualidade de vida. Beleza? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos principais pontos da filosofia estoica. E antes que você pergunte, você pode pensar assim, Dredd, mas o que tem a ver biologia com estoicismo? E é uma resposta simples para você, tá? O estoicismo prega que nós devemos viver de acordo com a natureza humana. E para os estoicos, natureza humana é ser animal racional. Então nós temos o nosso aspecto instintivo, primitivo, que é o nosso lado animal, e nós temos a nossa faculdade da razão, que é o nosso aspecto racional. No aspecto animal, entender a nossa biologia evolutiva, entender a antropologia, que é a história da humanidade, uma vez que a gente tem mais tempo como homem arcaico do que homem moderno, só para você ter uma ideia, 96% da existência da espécie humana é sendo caçador-coletor, e apenas 4% é como o ser humano moderno. Então nós temos uma bagagem ancestral muito forte, não só física, mas como emocional e comportamental. E grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje na saúde física e mental, que gera uma série de problemas para você, que é empresário, que é líder, porque a sua empresa é feita de pessoas, né? É justamente esse descompasso, esse desajuste entre o passado e o presente. Então eu trabalho justamente nessa intersecção, devolvendo a humanidade, reabilitando esse aspecto do corpo, da mente e dos comportamentos, para ajudar a ter mais resultados, né? E eu sou criador do movimento Ancestrais da Nova Era, que é justamente a gente conseguir ajustar o meio do caminho entre o que a gente foi feito, adaptado para fazer, com o que a gente está fazendo agora. E esse vídeo, eu vou te entregar uma ferramenta muito poderosa para você aplicar na sua vida, seja para a sua própria vida pessoal, seja para a criação dos seus filhos, ou seja para a construção de um time, de uma cultura empresarial forte, que vai facilitar a sua vida. Que é o entendimento das virtudes cardeais. Vamos lá. Virtudes, a gente pode chamar de a nossa bússola moral, ou seja, são princípios que fazem a gente agir de forma certa, de acordo com a nossa natureza como humano, beleza? Cardeais vem de cardio, cardio vem de coração, coração é o centro. Então, são princípios centrais que todas as coisas boas levam a elas, ou se eu focar nessas coisas, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser um ser humano melhor e vou estar em direção a cumprir a minha missão de ser o melhor que eu possa ser aqui nessa terra, beleza? E ela vem de Platão. Platão, obviamente, pega esse conhecimento de Sócrates. Platão foi o principal aluno de Sócrates, né, que escreveu inclusive a Apologia a Sócrates, e ele pega e constrói um conceito de que todas as coisas boas se reúnem, direcionam para 4 pilares. Existem 4 pilares que, se eu trabalhar nesses 4 pilares, eu vou estar construindo virtudes. Todas as virtudes do mundo levam a essas 4 coisas. E são as virtudes cardeais. E os estoicos nada mais fizeram do que pegar ideias e conceitos muito bons de outras escolas filosóficas e trazer para aplicação na vida, né? Então eles pegavam o Zenão, que é o criador da filosofia estoica, ele estudou com vários filósofos e ele pegou conceitos que ele julgava interessante, só que tem um diferencial. Os estoicos, eles tinham uma conexão muito forte com a aplicação prática das coisas. Então não adiantava só ter uma ideia que fosse legal, não. Vamos colocar isso aqui na prática e vamos ver como é que funciona, vamos ver se dá certo e o que a gente tem que ajustar para conseguir melhorar a nossa vida. Beleza?
E aí o Zenão incorporou as virtudes cardeais. Então, são 4 virtudes, eu quero que você imagine 4 caixas que os estoicos acreditam que são o único e o verdadeiro bem na vida. Ou seja, você nasceu, né? Se você está vendo esse vídeo, é um bom sinal, sinal que você nasceu e está vivo. E os estoicos acreditavam o seguinte: o verdadeiro e único bem na vida não é você ser famoso, não é você ser milionário ou bilionário, não é você ter um monte de filho, não é você ser uma pessoa muito conhecida, famosa e amada, não. O único e o verdadeiro bem são as virtudes. Por quê? As virtudes é o que confere a gente que a gente está sendo um ser humano bom, um ser humano cumprindo com a natureza humana. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as virtudes, elas dependem única e exclusivamente da gente para acontecer. Ou seja, as virtudes não dependem do tempo, não dependem do clima, não depende do estado ou do país que eu vivo para dar certo ou não. Elas só dependem de mim. Então, uma vez que só depende de mim e uma vez que elas vão me ajudar a cumprir a minha missão como ser humano, elas são a única coisa que realmente importa na vida. Só que aqui que dá o grande ponto. Se eu foco nas virtudes, como o mundo e a vida é cíclica e a gente passa por diversas situações, a gente cria a ilusão de que a gente escolhe e controla, né? Mas a nossa escolha é sempre condicionada a opções. Então a gente não escolhe do zero tudo, não. Você não escolheu nascer, aí você escolhe continuar vivo ou não. Ou você escolhe direita ou esquerda, mas você não pode não escolher nenhuma rua, entende? Então, como a nossa escolha é condicionada, a gente tem que escolher aquilo que vai nos ajudar a cumprir o nosso potencial humano. E as virtudes, elas entram aí. Por quê? Quando eu foco a minha vida, a minha empresa e treino as pessoas através das virtudes, filhos, colaboradores e coisas do tipo, o que acontece? A vida é cíclica, então, por exemplo, em alguns momentos você está com mais dinheiro, outros momentos você está com menos. Em alguns momentos você está com mais contatos de trabalho, outros momentos menos. Isso faz parte, né? No momento que os recursos estão na sua mão, você consegue dar melhor uso para ele. Por quê? Porque você tem uma bagagem de virtudes que te fazem conseguir transformar as coisas boas em melhores, não só para você, mas para todo mundo que está à sua volta. Em contrapartida, quando você enfrenta momentos de adversidade, que ninguém está livre disso, você consegue também fazer dos momentos de adversidades momentos bons de aprendizado e de melhoria. Então, quando as coisas estão indo muito bem, você consegue fazer elas se tornarem melhores. Quando as coisas estão indo muito mal, você consegue usar isso como laboratório de crescimento para tirar várias lições e aprendizados para a sua própria vida e para os outros. Percebe? Por isso que direcionar a sua vida e a sua empresa para as virtudes cardeais é um excelente caminho. Provavelmente você deve estar ansioso ou ansiosa para saber quais são as virtudes cardeais, né? E eu vou te falar aqui, eu vou te dar uma explicação bem simples e depois eu vou te dar algumas ideias de como você pode aplicar isso na sua vida, na educação dos seus filhos e na sua empresa, tá bom? Então vamos lá. São 4 virtudes: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Sabedoria. O que a gente pode entender como sabedoria? Muita gente confunde achando que sabedoria é conhecimento. Você pode ter um monte de conhecimento, mas não ser uma pessoa sábia. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei legal, né? Sabedoria, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. Ou você comeria uma salada de fruta com tomate. Percebe? Então, sabedoria nada mais é do que o conhecimento aplicado na prática, que é o que a gente busca com a filosofia estoica. Então, sabedoria é a capacidade de eu enxergar as coisas como elas são e não como eu sou, e tomar boas decisões a partir daí. Porque é muito comum a gente ser envolvido pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos e pelas nossas crenças. E aí a gente enxerga as coisas de uma forma condicionada às nossas crenças, aos nossos sentidos e às nossas emoções. E aí a gente toma decisões equivocadas. E aí, quando a gente ganha uma perspectiva diferente, ou as emoções assentam, a gente percebe que a gente fez besteira. Isso é um bom exemplo de ignorância.
né? Justiça. Justiça é a capacidade de tomar decisões pautadas no bem comum. E aqui, quando eu dou alguma palestra ou um workshop, isso é um ponto polêmico, né? Porque eu falo assim, quem aqui é uma pessoa que tem problemas com estresse? Aí muita gente levanta a mão, obviamente, né? Talvez você levante a mão agora. E aí eu falo uma coisa, é impossível você ser uma pessoa justa e estressada ao mesmo tempo. Por quê? O estresse eleva o nível de cortisol, que é o hormônio que coloca a gente em ação para agir perante um perigo. Estou sendo bem simplista aqui, tá? Só que, se eu estou preparado para agir, para bater ou para correr ou fingir de morto, nesse estado de ação, lutando pela minha própria vida, eu não consigo perceber outro ser humano do meu lado. Então eu me torno muito mais egoísta e individualista. E não é por uma questão de caráter ou de comportamento, é uma questão fisiológica. Então eu vejo muitas empresas investindo em terapias e meditações, e não que essas coisas não funcionem, tá? Mas entender isso, que a pessoa está com o estresse elevadíssimo, e aí como que ela vai ser empática? Percebe? Aí você dá uma palestra sobre empatia na empresa e tudo, mas isso não funciona por isso, que é fisiológico. Então, é entender que eu preciso ajustar aspectos da minha vida, porque só assim eu vou conseguir ser virtuoso. Lembra, nós somos animais racionais. Tem aspectos do meu lado animal que vão interferir na faculdade da razão. Esse é um bom exemplo. O estresse crônico, o excesso de estresse é um aspecto do seu lado primitivo que atrapalha a sua capacidade de ser altruísta ou de ser uma pessoa empática, percebe? Então, às vezes, você mesmo com seus colaboradores não está sendo. E tem um outro ponto, né? A gente acostumou a achar que justiça é a mesma coisa que legalidade. Aqui, legalidade, eu estou falando sobre leis, né? E a maioria das pessoas é educado, se é que dá para chamar assim, ou treinado para não fazer as coisas que são ilegais perante a lei. E a maioria delas é treinada para só não ser visto fazendo, né? Mas vamos lá, eu estou falando que você tem que infringir as leis? Não todas. Mas eu estou falando que legalidade e fazer o certo, ser justo é diferente, porque às vezes essas duas coisas vão conflitar, entendeu? Ou é legal perante a lei, mas não é justo. E aí? Então a gente tem que buscar ser justo nos pequenos e nas grandes coisas. Por exemplo, quando você vai no supermercado, larga o carrinho no estacionamento. Você não está sendo justo com a pessoa que vai chegar depois. Porque quando você chega e tem um carrinho lá, tem certeza que você reclama. Percebe? Então é aprofundar o ciclo de preocupação, e preocupação no sentido bom aqui, né? Com as outras pessoas e com o mundo. Eu me preocupo comigo, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com a minha comunidade, eu me preocupo com a espécie humana, eu me preocupo com o mundo. Isso é um nível profundo de justiça. Aí a gente tem coragem. Coragem é a virtude de aceitar e resistir. Quando eu aceito aquilo que a vida me apresenta, que eu não posso mudar. A diferença de coragem e de aceitação e passividade é: passividade é quando eu posso mudar e não faço nada. Agora, quando eu não posso mudar e fico brigando com a vida, eu tô cometendo um vício de comportamento. Eu tô sendo medroso. Que eu não tô aceitando. Então, eu não posso mudar? Não. Então, aceita. Aceitar é parar de resistir àquilo. Quando é que eu sei que eu aceitei uma situação? Quando eu não estou mais resistindo de nenhuma forma àquela situação. Nem física, nem emocional, nem espiritualmente. Então, aceitar aquilo que eu não posso mudar e resistir bravamente àquilo que a vida coloca na minha frente, que eu tenho que passar. Às vezes você está passando, seu filho está passando por uma doença, e o que a vida te apresenta é que você tem que lidar com o filho com uma doença. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira na empresa, e o que você precisa passar é passar por aquela dificuldade, e da melhor forma possível. Então isso é coragem, aceitar e resistir. E aí nós temos a temperança. Temperança vem de tempero. E tempero é quanto que você coloca de sal na comida. Quantidade certa, nem pouco nem muito. Então, temperança é a capacidade de colocar a medida certa das coisas. O quanto eu devo trabalhar? A medida certa. O quanto eu devo descansar? A medida certa. O quanto eu devo treinar? A medida certa. O quanto eu devo ser bonzinho? Ou o quanto eu devo ser incisivo? A medida certa.
Então não é mais, nem menos, não é muito, nem pouco. Então, quando eu converso com empresários, eles falam, meu, tô trabalhando igual um maluco. Tá errado, gente. Isso é destempero, vai dar ruim em algum momento. Ah, Dredd, então você tá falando que tem que trabalhar pouco? Também não tô falando isso. Tem momentos que a sua empresa vai precisar que você trabalhe 16 horas por dia. Mas se a empresa está precisando, se é o que você deve fazer, isso não está destemperado, está na medida certa. Agora, tem momentos que você vai trabalhar 4 horas por dia porque a prioridade é a sua família. Isso também não está errado, está na medida certa. Agora, passar 5 anos trabalhando 16 horas por dia, está errado. Não conseguir ir no evento da escola dos seus filhos nunca, não conseguir acompanhar nada, está errado. E aí a gente entra num aspecto importante, né? Como é que eu aplico as virtudes cardeais na minha vida? Primeiro, as virtudes cardeais são uma bússola moral. Então você entendendo muito bem o que são sabedoria, justiça, coragem e temperança, isso vai direcionar suas decisões. Todas as suas decisões vão ser pautadas nesses 4 pilares. Eu tenho que fazer isso ou não? A forma que eu estou vivendo está me levando para esse caminho ou não? E aí, educação dos filhos. A forma que eu vou educar os meus filhos é através das virtudes cardeais e é para desenvolver neles. Quando eu tenho um filho de 7, um de 4 e uma de 2, né? De 2. E quando o de 7 era mais novo, eu falava para ele que esse era o super-herói das pessoas comuns. Isso é o superpoder das pessoas comuns. E aí eu ensinava para ele desde sempre o que é sabedoria, o que é coragem, o que é justiça, o que é temperança. Então, desde sempre, na educação dos meus filhos, isso está inserido. E tem funcionado muito bem. Os comportamentos que eles têm, obviamente, são crianças, né? Estão aprendendo a ser crianças, aprendendo como o mundo funciona. O mundo é completamente avesso a isso, né? Mas é o meu papel como pai. Garantir que eles vão ser o melhor ser humano que eles possam ser para eles e para o mundo. E aí, como é que a gente aplica isso na nossa empresa? Através de uma coisa chamada cultura. Cultura é o conjunto de comportamentos que existe naquele lugar quando você não está lá. Então eu preciso, de uma forma simples, dar o exemplo das virtudes cardeais. Depois, promover atitudes em prol das virtudes cardeais. E corrigir, no particular e individual, comportamentos que vão contra as virtudes cardeais. Porque pensa comigo, se você tem pessoas virtuosas trabalhando com você, eu consigo aplicar técnica em alguém virtuoso e essa pessoa explode. Agora, ensinar virtudes para uma pessoa que é muito técnica é mais difícil. Então as virtudes são a base de qualquer coisa. Faz sentido? Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Se você tem alguma dúvida, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ver. Eu vejo você no próximo. A vida é um treino.